Portal Guia-me na Expo Evangélica 2024. E nós estamos aqui com Daniela Araújo, mais uma vez marcando presença nesse evento, né, Dani? Ah, sim, já faz parte do meu calendário anual a Expo, né? E para tantas pessoas também já se tornou uma tradição. É um momento que a gente pode estar junto, né, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que nos apoiam, e poder receber essa devolutiva, né? Ouvir testemunhos também é tão bom, né? E poder também compartilhar, se atualizar com eles, com todo mundo que vem e fazer parte de algo que ajuda tantas pessoas, né? Que são 2 quilos de alimento, ajuda um monte de projeto, então é muito gratificante estar aqui. Vamos começar falando sobre a tua nova música, Manifesto, que é um manifesto de bênçãos de Deus para nossas vidas, né? Me conta como foi criar essa composição e é um testemunho pessoal teu também? Na verdade, eu sou uma cantora que gosta muito de experimentar, sabe? De testar novos ritmos, de me atualizar também. E quando eu tenho essa oportunidade, quando eu estou fazendo projetos paralelos, como esse EP, né, o Elementos, então eu me permito, porque não é um álbum de carreira, porque não é algo mais trabalhado dentro daquilo que eu escolhi para o meu estilo de álbuns, né? Então, enquanto eu estava gravando nos Estados Unidos, que eu acabei de voltar praticamente, eu fiquei 6 meses lá com o Jorginho preparando meus álbuns novos, a gente se permitiu testar um pouquinho algumas coisas novas. E eu estava ouvindo alguns afrobeats, né, alguns artistas, cantores que eu gosto muito de ouvir e pensei, por que não, né? E naquele momento Deus ele estava ministrando muito no meu coração sobre a gente manifestar aquilo que a gente acredita, né? Então a gente traz a existência, né? Quando a gente declara, quando a gente começa o nosso dia já nesse espírito, né, de adoração a Deus, de declarar que Ele vai nos trazer grandes coisas, de que vai ser um dia maravilhoso. E realmente foi algo que mudou a minha vida, né? Quando eu mudei de ser uma pessoa negativa para ser uma pessoa positiva, tudo mudou, porque falar da boca para fora, orar, mas não colocar em prática é uma coisa, né? A gente que vive na igreja, às vezes se acostuma, entra no automático, mas a gente não entende como manifestar isso, né? É algo que realmente precisa ser ministrado no nosso coração, a gente precisa passar por um processo para realmente virar a chave e a gente parar de murmurar e realmente tomar posse daquilo que já é nosso, né? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos, mas muitas vezes a gente não se apropria. Então essa música foi primeiramente para mim, sabe? E foi muito interessante porque essa música me trouxe muitos frutos e um dos frutos é que eu vou para África, eu vou fazer um evento lá por conta dessa música, né? Essa música ela entrou no top 200 não é do Spotify, da Apple Music, né? Então a galera mesmo da África, eles abraçaram o projeto, eles gostaram muito e eu estou muito feliz por isso, porque era um sonho meu voltar para a África e agora fazendo um evento tão legal, de inclusão inclusive, e é assim que Deus faz, né? Quando a gente declara, Ele manifesta a sua glória em nós. E Dani, tu tem recebido alguns testemunhos de pessoas que foram tocadas por Deus através das tuas composições? Você já recebeu testemunhos assim? Todos os dias, graças a Deus, e é muito legal, porque é para isso, né, que a gente canta. Primeiro a música, ela fala com a gente, né? Depois ela vai transformar as pessoas. E é engraçado porque cada um tem uma experiência diferente, né? Com o compositor é de um jeito e com as pessoas que ouvem é totalmente de outro. E é assim que Deus se manifesta, né? Em sua multiforme graça, Ele fala com cada um de uma maneira. Eu fico muito feliz porque se não fosse esse o motivo real do meu chamado, do meu ministério, eu acho que eu não estaria aqui ainda, né? Tipo, insistindo, cantando, né? Então vocês continuem me mandando testemunhos, que eu gosto muito de ouvir. Testemunhos, assim, que eu mais ouço, né? Que eu fico muito feliz quando eu ouço, é que Deus, às vezes, tirou a pessoa da depressão, ou livrou a pessoa de pensamentos suicidas, ou que trouxe paz, né, para a vida da pessoa. E então, isso faz muita diferença para mim, porque muitas vezes essas músicas nascem em momentos onde a gente não está sentindo paz, né, e entender que a nossa
ferida, né, curou alguém, né, é muito gratificante. A nossa dor teve um propósito, né? E falando nisso, tu tem gerado um testemunho de cura emocional, né, Dani? Tu compartilhou que enfrentou depressão. O que tu diria para pessoas que também estão enfrentando doenças psicológicas e estão buscando a cura emocional? Olha, eu acredito que muito do meu processo foi retardado porque eu não busquei ajuda, sabe? Só que muitas vezes, quando a gente está em torno desse tipo de problema, a gente nem percebe que a gente tem um problema, né? Então demorou muito para eu entender que eu tinha depressão. Eu achava que era normal chorar tanto, eu achava que era normal não dormir por conta de ansiedade, sabe? Ainda mais quando a gente é muito novo, a gente não entende essas coisas. Então, quando eu entendi que eu tinha um problema, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a buscar ajuda. Só que assim, é difícil a gente ter um diagnóstico, né? Tem que ser muito insistente, tem que encontrar um médico bom, tem que encontrar pastores bons, pessoas que realmente estejam interessadas em nos ajudar. Eu me sentia muito ignorada, sabe? Quando a nossa dor não é validada, e isso é muito ruim, né? É tão importante quando as pessoas por perto validam a nossa dor, entendem o que a gente está passando e nos ajudam, né, a um caminho de cura. Então, se você vê alguém sofrendo, né, alguém pedindo ajuda, não menospreze, porque a gente nunca sabe, né, o que se passa na cabeça da pessoa, no coração da pessoa, o que a pessoa está sentindo. E muitas vezes a pessoa pode estar enfrentando a maior dor da vida dela, né? Então, assim, o que foi essencial para mim, para minha cura, foi buscar ajuda, foi entender que eu tinha um problema, admitir para mim mesma, sem me julgar, sabe? Abraçando a minha dor e querendo evoluir. Então foram etapas. Primeiro eu tive que fazer esse tratamento psicológico, depois eu fiquei um tempo tomando remédio, porque às vezes a gente não consegue dormir, às vezes a gente não consegue pensar, nem viver uma vida normal, fazer as coisas cotidianas. Então, muitas vezes é necessário a gente tomar remédio. Mas o que não pode acontecer, ao meu ver, né? Que o remédio se torne uma amuleta, sabe? Um step. E aí a gente não acaba ficando dependente dos remédios, né? E acabamos sofrendo tantos efeitos colaterais que, dependendo de quantos remédios a gente toma, eu tomava muitos, a gente começa a tratar os efeitos colaterais, sabe? Porque um causa uma coisa, daí tem que tomar outro porque causa outra coisa. E aí chegou um momento que eu me cansei, sabe? De ficar nesse ciclo, porque por causa dos remédios eu acabei tendo que parar de me exercitar, porque um me dava taquicardia, outro me dava zumbido no ouvido. Quem toma remédio controlado entende, né? E aí eu comecei a fazer esse processo, né, com médico, com psiquiatra, de desmame dos remédios. É claro que a gente tem que se sentir pronto, né, para fazer isso. Assim, eu tô falando aí de mais de 10 anos, né, de caminhada. Então, não adianta você querer ser de uma noite por dia, né, ser curado, melhorar de uma noite por dia. Tem que ter paciência, entendeu? Consigo mesmo. Tem que entender o próprio processo e ir aos poucos. Agora, não desista de você. Você é o seu maior investimento. Você é o seu maior amor. Então, se trate da maneira que você quer ser tratado, sabe? Veja os detalhes, não pare no caminho. Por mais que a gente entenda o processo, a gente tem que querer progredir, né? Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de vencer todos esses problemas, de progredir. E eu acho que a força que habita dentro de mim, que não vem de mim, que é Deus, né? Que a gente só consegue com oração, com muita oração, ela me guiou a essa cura. E hoje eu posso te dizer que eu tenho o maior amor pela vida, sabe? Eu amo viver, eu amo poder acordar e ter um motivo, né? Para poder lutar, ver os meus filhos, me dar força também para poder ser uma pessoa melhor, para poder ser alegre, para poder passar isso para eles. Eu aprendi a declarar todos os dias quando eu acordo coisas boas, mesmo que eu esteja triste, sabe? Eu começo a combater aquilo, a não alimentar os meus pensamentos intrusivos, os meus pensamentos ansiosos, sabe? Até hoje, Dani, mas você está falando que você não tem mais... Tenho recaídas, faço tratamento psiquiátrico até hoje, só que hoje eu optei por um tratamento homeopático, né? Eu trato com suplementos, eu trato com remédios naturais, enfim, tudo que a natureza proporciona para nós de homeopatia, entendeu? Então eu tenho um psiquiatra que faz tratamento comigo, tenho um psicólogo que inclusive é pastor, que me ajuda, e nos dias mais difíceis eu tenho meus exercícios, né? Eu tenho todo já
uma bagagem, né, que nesses anos de tratamento eu consegui adquirir. Então, se cuide, se ame, não desista de você, não pense que não há cura, porque há cura sim. Você pode se rodear de pessoas maravilhosas, Deus está com você e você tem força suficiente para sair dessa. Não desista, porque a vida é maravilhosa, a vida é bela, a vida tem muita coisa para você. Às vezes a gente tem tanta luz no nosso coração que realmente a gente não consegue lidar com os desafios da vida, com pessoas cruéis, com coisas que às vezes nos tiram o eixo. Mas quem disse que seria fácil, né? O mundo realmente é uma prova, né? Para a gente poder passar e se fortalecer e vencer. Então, quando a gente começa a encarar a vida dessa forma, né, como se ela fosse realmente uma prova a ser vencida, como se a gente estivesse aqui passando por esse teste mesmo, para sermos aprovados por Deus, para passarmos pelo fogo, né, e termos outra experiência depois daqui muito melhor. Quando a gente é aprovado, a gente lida com as coisas de uma maneira mais madura, sabe? Porque se a gente parar para pensar, quem fica chorando? Quem fica reclamando? Quem fica o tempo todo querendo que as coisas sejam da maneira dele? Uma criança, né? Então chega uma hora que a gente precisa amadurecer e precisa entender a que viemos e qual é o nosso propósito. E quando a gente tem um propósito muito fixo na nossa cabeça, essas coisas começam a perder o lugar e a gente começa a se focar nesse propósito. Tem que ter uma obsessão na vida, sabe? E aí esse propósito vai nos conduzir à nossa vitória, à nossa alegria, ao nosso sucesso. Então eu desejo que você encontre a sua cura e não desista de você. Desde que tu se tornou mãe, tu tem falado muito sobre maternidade. Se tornou um assunto da tua vida, né? Nesses anos de experiência como mãe, o que tu tem aprendido pastoreando o coração dos seus filhos que tu pode compartilhar com as outras mães também? Olha, o que eu tenho aprendido é que se eu quero filhos excepcionais, eu tenho que ser uma mãe excepcional. E não é fácil, né? É muita cobrança, são muitas nuances, né? Eu que tenho 2 filhos e que vim de uma família de 4, né? Entendo que com cada filho eu tenho que lidar de uma maneira diferente, né? Eu venho de um histórico de muita agressão, de muita ausência e eu me vejo quebrando esse ciclo, né? De violência e de ausência, né? Da vida dos meus filhos, e isso me dá mais força para eu querer ser uma pessoa melhor e poder educá-los, né, diante de Deus, diante da presença de Deus, o que não é fácil, né? Então existe todo um sistema onde a gente, como mãe, precisa se posicionar de uma forma muito agressiva para que esse sistema não tome conta da mentalidade dos nossos filhos e para que as pessoas ao nosso redor nos respeitem. Então eu acho que um dos maiores desafios que a maternidade me trouxe e o maior trunfo também é esse posicionamento que eu tive que adotar na minha vida, né, de ter a minha autoridade respeitada e, de certa forma, essa autoridade que eu tomei para mim acabou se refletindo nas outras áreas da minha vida. Então eu percebo o quanto de maturidade a maternidade trouxe para mim, sabe? E eu sou muito grata aos meus filhos. Às vezes eu olho para eles e agradeço, sabe? Falo, filho, obrigada, porque se não fosse por vocês, eu até vou chorar. Eu não queria chorar. Não tem problema, não. Mas é emocionante o quanto que uma criança transforma a gente de uma forma que nenhuma outra coisa consegue transformar, sabe? Então eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse presente. E todos os dias eu oro com os meus filhos e peço para que Deus me ajude a ser a mãe que eles precisam e não a mãe que eu quero ser, sabe? Eu não quero que os meus filhos reproduzam as minhas expectativas ou aquilo que eu programei para eles. Eu quero que eles sejam aquilo que Deus tem para eles e eu quero estar aqui para que eles sejam aquilo que Deus quer. Então, não é fácil, né? Mas é possível, né? Quando a gente deixa o nosso ego de lado, quando a gente realmente escolhe esse caminho do amadurecimento e coloca eles em primeiro lugar, né? Eu acho que tudo fica mais fácil, mais gostoso. E meus filhos são lindos, gente, desculpa, né, modéstia à parte. Eles são maravilhosos, é muito fácil amá-los, né, e tratá-los com carinho e querer ficar perto. Inclusive, já falei pro Eveto que eu vou mover o Deus e o mundo, porque é a primeira vez que eu fico longe deles assim, eu e o meu marido, 3 dias é demais para mim. E da próxima vez eu vou trazer eles, vocês vão ver eles aqui comigo. Dani, tu também lançou esse ano a música Personagem, né? Que fala sobre o combate à violência contra a mulher.
Tu acha que os cristãos e a igreja devem se posicionar mais, deve pegar esses assuntos, essas pautas sobre a mulher e tomar a frente mesmo, assim, dessas discussões na sociedade? Existem alguns assuntos que são um tabu na igreja e isso precisa acabar, porque isso está prejudicando as pessoas que estão na igreja com sinceridade, né? O que a gente precisa entender de uma vez por todas, tanto pessoas que são da igreja e pessoas que não são da igreja. A gente precisa entender que a igreja é um lugar como qualquer outro, que qualquer pessoa entra numa igreja. Então, não tem como o pastor conseguir controlar quem é cristão de verdade e quem não é. Logo, existem muitos lobos em pele de cordeiros, se aproveitando da inocência daqueles que estão com sinceridade dentro da igreja e acabam enganando, deturpando e nisso fazendo muitas mulheres vítimas, né? E isso também é o contrário, tem mulheres também que não são cristãs de verdade, que estão ali, enfim, eu falo no geral, né, gente? E por isso, por conta disso, a incidência de feminicídio é muito alta entre as mulheres evangélicas. Eu esqueci aqui a porcentagem, mas o percentual é altíssimo. É uma questão assim de, sei lá, acho que 40% são mulheres evangélicas. Então, o que uma igreja que realmente está dentro o que uma igreja que realmente está dentro do propósito de Deus tem que fazer? Tem que ter estrutura para lidar com tudo isso, né? E não abafar os casos, né? Uma igreja verdadeira, uma igreja que está vivendo o seu propósito, ela vai dar todo o suporte que essas mulheres precisam e não apoiar esse tipo de comportamento dentro das igrejas, né? Porque isso é crime. Então não é uma questão de Deus vai restaurar o seu casamento. Não, meu querido, não existe restauração nesse caso, porque a mulher está correndo risco de vida. Então, é crime, tem que ser preso. Se quiser ser restaurado, que seja restaurado lá dentro da cadeia, tá? Então, assim, vamos orar, né? Fazer a nossa parte como igreja e não fazer parte desse tipo de coisa e procurar igrejas que realmente estão dentro desse propósito, né? Você que é mulher, que talvez esteja passando por isso, que esteja numa igreja que não te dá nenhum suporte ou que enfim, está forçando aí uma situação que está colocando a sua vida em risco, procure um pastor de verdade, procure uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente quer o seu bem, que está preservando a sua vida. Mais uma coisa que eu tinha que falar, e denunciem, isso é muito importante, denunciem, não tenham dó, essas pessoas infelizmente não têm Deus no coração, entendeu? Precisa realmente aí, né, passar pelo processo deles lá longe. Tá? Então denunciem, não sejam coniventes com esse tipo de coisa. Se vocês souberem de alguém que está passando, mas a mulher não admite, é muita, assim, tá doente, essa pessoa tá doente emocionalmente, ela tá doente, ela precisa de ajuda, ela precisa realmente enxergar algumas coisas, né? Cabe a nós como igreja tentar ajudar, então denunciem. Quais são os teus projetos novos aí que tu está trabalhando na música? Gente, eu estou muito feliz, né, que eu voltei agora dos Estados Unidos com 2 repertórios fechados, um para o meu projeto em português, inédito, e outro para o meu projeto em espanhol, meu primeiro álbum em espanhol, né? Eu já fiz alguns singles, já lancei alguns singles e deram certo, né? A música Me Jesus com Evan Craft foi disco de platina e tudo isso é Deus, sabe? Me falando, minha filha, continue, né? Meus últimos álbuns foram indicados ao Grammy Latino em um momento muito difícil da minha vida, né? E tudo isso, mais uma vez, é Deus falando, minha filha, continue. Então eu estou aqui, continuando, lutando pelos meus sonhos. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês através desses projetos. Continuem orando por mim, continuem torcendo por mim. Que eu tenho certeza que Deus tem novidade para nós, para você e para mim. E assim, não desistam de Deus, não desistam de servir a Deus, não desistam de ter uma vida melhor, porque Deus tem o melhor para você, tem uma vida de prosperidade, não aceite menos do que isso. Nós somos filhos de Deus e sabemos quem somos, de onde viemos. Tome posse dessa palavra e seja muito feliz.